Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus e as energias da espiritualidade maior se façam presentes em nossos corações, hoje e sempre. O tema que eu trago hoje para nós refletirmos é nossas cicatrizes. E eu quero iniciar convidando vocês a assistirem um pequeno vídeo que expressa muito bem o tema que vamos estudar hoje. Esse é você. E essa é a vida. Porque às vezes a vida faz isso com a gente mesmo. E a gente olha e tudo que a gente queria era voltar ao que era antes. Voltar a ser como as coisas eram. Mas não dá, não tem como ser de novo do mesmo jeito que era antes. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi, que é uma técnica de reparo de objetos quebrados utilizando o ouro e tornando o objeto final ainda mais valioso do que ele era antes. Assim como no nosso processo de evolução pessoal, esse reparo ele é difícil e ele é demorado, mas no final as cicatrizes elas não são escondidas, elas são evidenciadas e é disso que faz ela uma peça única. Dessa forma, as imperfeições que ela tem não são disfarçadas, elas são aceitas. E a história dela inclui o pior pelo qual ela já passou. Se inspire nessa história. Você se torna ainda mais valioso por todas as cicatrizes que você carrega, de todos os reparos que você precisou fazer até hoje na sua vida. Nós podemos ver que a nossa vida, quando cometemos algo de errado, nós não conseguimos mais voltar atrás. Nós podemos reparar, nós podemos amenizar a situação, o problema, mas não conseguimos apagar a marca que ficou cicatrizada em nós, tanto no corpo quanto no espírito. Assim, como o próprio objeto que foi consertado ganhou um valor maior do que ele tinha antes, mesmo que ficasse marcado para sempre, nós também podemos ficar mais fortes, desde que aprendamos com os nossos próprios erros e nos transformemos em pessoas melhores. As nossas cicatrizes também marcam em nós uma história, um acontecimento que também carregamos para o resto da nossa existência. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Porque cicatrizes do corpo e cicatrizes da alma, o que elas podem significar para nós? O que elas querem dizer? Será que depende da nossa maneira que nós olhamos para elas? Vocês já perceberam que temos cicatrizes, alguns, né? Tem essas cicatrizes no nosso corpo e que elas nos marcam de tal maneira que, independente do tempo que elas estejam conosco, nós conseguimos falar de como aconteceu, o fato que aconteceu, detalhe por detalhe. Os mínimos detalhes, como isso tudo tivesse acontecido ontem. Enquanto isso, quando resolvemos nos lembrar de algo que aconteceu recentemente, dias atrás, meses, anos, a gente não consegue se lembrar tão detalhadamente, com ricos detalhes. Afinal, qual é a diferença? As cicatrizes, elas são lembretes. Onde quer que elas estejam, elas contam histórias, elas guardam nossas histórias, mas sempre vai depender somente de nós, de como vamos dar importância e como vamos olhar para essas recordações. A cicatriz do corpo
pode simbolizar algo de que um dia foi sofrimento para nós. Um acidente, algo que nos machucou, que cortou a nossa pele, algum lugar do nosso corpo. E hoje torna-se um aprendizado, uma superação. É a lembrança constante que foi muito difícil, mas que nos tornou mais fortes e diferentes, especialmente por dentro de nós, com os nossos sentimentos. As cicatrizes da alma são mais ou menos assim. Às vezes, nós fomos tão feridos ou nós ferimos tanto que demora muito a superar. Pode ser desta vida, como pode ser de vidas passadas, e que nem mesmo o véu do esquecimento é capaz de apagar. E que nós começamos a sentir e a ter aquele sentimento de simpatia ou de antipatia, os sentimentos bons ou ruins, em maior ou em menor intensidade em relação a certas pessoas, de forma que a razão não consegue explicar. Muitas vezes o nosso perispírito está fragilizado. Ele foi afetado por erros nossos em encarnações passadas e está agora em um processo de regeneração, um processo de mudanças. E talvez seja só nessa encarnação, ou talvez dure muitas. E ele reflete no nosso corpo espírito as cicatrizes que ele carrega. Às vezes vai ser de nascença, às vezes vai se manifestar ao longo da nossa existência, em forma de doenças ou de deficiências físicas, de várias maneiras. As cicatrizes nos remetem a pessoas, nos remetem a lugares, a circunstâncias que muitas vezes não voltam mais, pois foram fases que nós passamos e elas representam o nosso processo contínuo de evolução espiritual. E quanto mais nós conseguirmos olharmos para elas, físicas ou espirituais, sem aquele olhar de desânimo, aquele olhar de remorso, de lamentações, aquele olhar de revolta, e sim, um olhar com mudanças, com superação, nós a transformaremos e finalmente olharemos e perceberemos o que ela realmente quer dizer, o seu verdadeiro significado. Assim poderemos trabalhá-las, essas cicatrizes do nosso espírito, que são aquelas cicatrizes invisíveis. Seria como ela nos dissesse: você caiu, mas você se levantou e está aqui, mais forte, em uma versão melhor, renovada, de você mesmo. Os tombos que caímos serve-nos sempre de aprendizado. O maior mérito não é o de nunca ter caído, mas o de ter se levantado em todas as vezes em que você caiu. Sempre temos um chamado ao trabalho para nos mudarmos, para nos transformarmos. E todos nós, irmãos, que estamos vivendo encarnados aqui nesse mundo terrestre, temos nossas doenças, temos nossas dores, e que por muitas vezes parecem permanentes.
Passamos por muitos momentos de angústia que nos roubam a esperança e que por vezes pode parecer um fardo muito pesado para os nossos ombros. Até que encontramos o Consolador prometido por Jesus, quando disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê e nem o conhece. Mas nós conhecemos, porque habita, ele está em nós. E junto com os ensinamentos espíritas e os ensinamentos do Consolador prometido por Cristo, sabemos que os fardos que escolhemos carregar ao decorrer da nossa caminhada são frutos das nossas próprias escolhas. Sejam elas na espiritualidade, enquanto programando a nossa reencarnação, ou durante nossa trajetória terrena, semeando o sofrimento que colheremos no futuro com ações contrárias ao nosso progresso. Tendo isso como princípio, temos a certeza de que não existem injustiças e que o nosso Pai maior é misericordioso e justo, dando-nos oportunidade de colher os frutos de nossa escolha. Quando estudamos a doutrina espírita e conseguimos racionalmente entender os porquês das circunstâncias, conseguimos compreender que compete somente a nós a mudança de ações necessárias para voltarmos à estrada da evolução, que por muitas vezes nos desviamos, saímos do trilho. E essa doutrina espírita, ela nos ensina, através do estudo, que devemos retornar ao trilho. Porém, estando no caminho ou não do nosso progresso, como espíritos eternos, vamos sempre passar por momentos de aflições. E bem-aventurados são os aflitos, pois é através da dor que percebemos a diferença das coisas. Através da dor é que alcançamos o conhecimento necessário para crescermos como seres e termos um olhar mais misericordioso sobre os nossos irmãos. Como poderíamos compreender a dor de nosso próximo se não as tivesse sofrido? Como é que nós entenderíamos eles? Como poderíamos servir de instrumento do trabalho de Jesus se não pudéssemos nos compadecer do sofrimento alheio? Jesus, ele tem um chamado para todos os aflitos que estão seguindo o seu caminhar, o trabalho. Somos instrumentos onde, através de nós, cristãos, podemos consolar os corações carregados de dor que nos rodeiam. Se usarmos de nossas feridas cicatrizadas para ajudar a curar a ferida do nosso irmão, estamos colocando em prática o maior ensinamento que Cristo nos deixou, o amor. E isto é ricamente explícito no Evangelho segundo o Espiritismo, onde na passagem que fala sobre beneficência, podemos encontrar a seguinte mensagem: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, olhe para trás. Veja quanta miséria
a aliviar. Quantas crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os socorrer. Quanto bem a fazer, muito temos a fazer. A alma não pode se elevar nas religiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Seja bom, sustente vossos irmãos. Deixe de lado a horrível chaga do egoísmo. A humanidade será capaz de progredir quando conseguir compreender essa máxima da caridade, não só o de doar algo material, mas de doar-se por inteiro ao nosso irmão. Se nos mostrar disposto a amar e auxiliar no processo de cura das suas feridas. E mesmo que nós estejamos passando por momentos de dores, é esse o chamado que Cristo tem para nós. Nós, espíritas, que entendemos a sua verdade e sabemos o que é verdadeiramente a vida após nossa momentânea passagem terrena. Se abster da nossa dor e esperar que o mundo alivie o nosso fardo é uma decisão egoísta. Quando abrimos os olhos para o nosso redor e vemos quanto sofrimento existe, ainda maiores que os nossos, acontecendo com os nossos irmãos. Para isso, é necessário de fé, para saber que o mesmo Deus que nos sustenta é o que coloca em nosso caminho a pessoa que precisa de nosso sustento. Ainda existem muitas pessoas com pouca fé, ainda existem muitos espíritos que não despertaram para o lado espiritual, que ainda não compreendem o quanto importante é cuidar de nossa saúde, não só física, mas principalmente do nosso espírito. É Deus, e Deus nos coloca no caminho dessas pessoas. Muitas vezes de pessoas com o mesmo sofrimento que o nosso, para que possamos servir em seu nome e elevar o tamanho de sua imensidão. Eles podem ter as mesmas cicatrizes nossas. Assim como menciona o último trecho do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, materialmente e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas provações, pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material do próximo. E moralmente, pelo exemplo que dão de sua obediência à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à renúncia, salva-los de desespero e das suas dolorosas consequências para o futuro. A nossa fé e resignação em momentos de dor, ao levar consolo ao nosso irmão que também sofre, é a maior prova do poder grandioso da fé e da coragem que Jesus, nosso guia, nosso modelo, quis nos deixar como exemplo. E nós, que hoje estamos no meio dessa doutrina consoladora, somos os chamados para demonstrar a lição de amor e caridade que há mais de 2000 anos Cristo nos ensinou e ainda pouco se aprendeu até hoje.
somos capazes de alterar o significado da vida do nosso irmão, levando um amparo em suas feridas e ajudando-o a cicatrizar as suas dores, por muitas vezes sendo responsáveis por dar um novo olhar para este irmão de sua própria vida. Não se trata de não necessitarmos de um consolo ao nosso sofrimento. Trata-se de entender que assim como somos consolados, seja espiritualmente ou por alguém aqui na carne, temos o dever e a obrigação de consolar os que aparecem em nosso caminho. A partir do momento em que temos o entendimento da mensagem que a doutrina espírita nos traz, não somos só responsáveis pelo mal que não praticamos, mas também pelo bem que deixamos de praticar. Seremos cobrados após nosso retorno ao plano espiritual, de acordo com as oportunidades que nos foram dadas em nosso progresso e como as aproveitamos. O chamado a todos nós é de colocar em prática tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz. Todo o amor que Ele quer que aprendemos a ter pelo nosso próximo, assim como para nós mesmos. E por mais que pareça difícil, não esqueçamos que a espiritualidade sempre está disposta ao lado dos que se dispõem a ajudar. Não devemos temer e sim crer somente. Existe uma expressão maravilhosa nas Escrituras: veio e passou. Veio e passará. Na vida existem tantas coisas que acontecem conosco durante as nossas jornadas. Existem momentos bons e ruins, existem batalhas, existem vitórias. Há perdas que suportamos e ganhos que conquistamos. O rei Salomão, ele fala muito bem sobre isso há um tempo para tudo. E uma temporada para cada atividade debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar em silêncio e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Em última análise, emergimos de qualquer situação na qual nos encontramos e seguimos adiante, eventualmente para o momento em que nossas experiências se tornam apenas uma memória distante. No entanto, as cicatrizes permanecem de cada dificuldade e cada situação estressante que passamos. Isso é uma coisa boa?
Dizem que quando as cicatrizes saram, o tecido da cicatriz é mais forte do que a pele original. Seremos mais fortes do que antes. As cicatrizes podem ser emocionais, físicas e até espirituais. Há tantas histórias na Bíblia onde as pessoas passaram por situações difíceis. Quando elas finalmente passaram por tudo isso, as cicatrizes permaneceram. Paulo foi espancado, apedrejado, sofreu naufrágio muitas vezes. Ele superou todas essas coisas, mas ele carregou as marcas em suas costas por toda a sua vida. Jesus, mesmo em seu corpo ressuscitado, carregou as cicatrizes em suas mãos, seus pés, no lado do seu corpo. As cicatrizes, elas nos lembram de uma experiência passada. As cicatrizes nos lembram que nós sobrevivemos. As cicatrizes nos ensinam a não tentar fazer a mesma coisa de novo, ou a ter mais cuidado quando precisarmos fazer aquilo novamente. Você sabe que está completamente recuperado de uma experiência ruim quando você olha para trás e não guarda mágoas ou não sente a dor daquela experiência novamente. Quando você olha para aquelas cicatrizes e agradece a Deus por sua ajuda e pelas lições que Ele te ensinou. Apenas nesse momento, depois de aceitar suas cicatrizes, você consegue seguir adiante mais forte e mais sábio do que você era antes. Você não é o seu corpo. Já aconteceu de você se olhar no espelho e não se reconhecer? Teve dificuldade em aceitar aquela imagem refletida, muitas vezes castigada pelas marcas dos longos anos de vida ou por cicatrizes que o tempo desenhou? Não se preocupe, não se trata de um desequilíbrio ou transtorno. Não. Você simplesmente pode estar estranhando o fato de que por dentro você é uma pessoa e por fora é outra. No mundo físico, o mundo das formas é outra. Esse é uma das consequências que estamos encarnados, vestindo um corpo material, que nos serve durante um tempo para cumprirmos determinados objetivos, mas que danifica quem tem vida útil. Importante sempre lembrar que você não é seu corpo. Você se utiliza dele para estar aqui, para agir no mundo. Ele é importantíssimo, fundamental, mas é apenas uma roupa. Procure não se identificar demais com ele. Assim, quando os traços da velhice se apresentarem inevitáveis, entenda que é o corpo que está colhendo os frutos do tempo, das nossas cicatrizes do passado. Não é você. Espírito imortal que está perdendo a vitalidade. Entenda que quando os músculos não responderem mais com o mesmo vigor dos tempos de juventude e tudo parecer mais lento, não é você, alma imortal, que está ficando para trás.
é apenas o veículo corporal, a matéria, o corpo, que tem ciclo marcado com ascensão, ápice e queda. Você, a essência verdadeira, não necessita perder o ânimo, a vitalidade, as forças. Pelo contrário, quanto mais experiências ganha a alma, mais vigor moral, mais superioridade de vontade ela pode ter e demonstrar. O que acontece é que, ainda muito ligados à matéria, misturamos as coisas. Se não temos mais beleza, não podemos ser felizes, não podemos mais ser aceitos pelos padrões do mundo exterior. Se pensarmos desta forma, murchamos com o corpo, envelhecemos a alma. Se não podemos mais realizar certas atividades que exigiam energias explosivas, altas cargas de resistência física, então não servimos mais. Não somos bons o suficiente. Esse mundo cruel, de valores cruéis, fomos nós mesmos que criamos. Vejamos quantos tipos de energia existem, quantos tipos de trabalho e força criativa podemos encontrar na natureza. Por que apenas os jovens e impetuosos devem ser cultuados? É porque nossos valores estão doentes, estão trocados. Não vivemos como espíritos que vestem corpos, mas como corpos que, vez ou outra, lembram que tem uma essência imortal. Você não é seu corpo. Lembre-se sempre disso. Embora deva respeitá-lo e cuidar dessa máquina fabulosa, para que ela lhe proporcione tudo o que pode lhe dar. A imagem no espelho é uma máscara que vestimos, é uma casca. O seu verdadeiro eu está em algum lugar, entre o fundo do seu olhar e o invisível, o intocável. Não se deixe impressionar em demasia pelas marcas do corpo. Não se deixe desestimular pelas limitações que ele pode apresentar. Limitações essas que foram escolhidas e necessárias para essa sua fase de provas e expiações. Não se julgue pelo corpo. Não deixe que o corpo seja uma barreira. Você é mais do que ele. Somos muito mais do que ele. Que de agora em diante, meus irmãos, nós olhemos as nossas cicatrizes, ver, sentir, estudar, ver o que elas realmente significam, o que elas querem nos mostrar. Isso mostra o passado, que nós temos muito a corrigir e, graças a Deus, nós temos essa oportunidade bendita nessa encarnação. Seja cicatrizes de que tipo for, dessa maneira, o peso fica diferente e fica muito mais fácil de seguirmos em frente. Fiquem todos bem, fique com Deus, com Jesus no coração. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado por me assistirem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.